Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, sou o evangelista Wellington Vieira e hoje é 13 de setembro de 2020, iremos ministrar a 11ª lição dos profetas menores. Estamos vendo a revista do 4º trimestre do ano 2012 e nesta oportunidade iremos falar sobre o profeta Ageu. Esse é o título, Ageu, o compromisso do povo da aliança. Texto áureo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Verdade prática: a verdadeira profecia liberta o povo da indiferença e do comodismo espiritual. Leitura bíblica em classe está em Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas? E esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e este pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Os objetivos desta maravilhosa lição são conhecer o contexto histórico da vida de Ageu, elencar os principais problemas encontrados pelos judeus para reconstruir o templo, saber que temos responsabilidades diante de Deus e dos homens. A nossa vida ela é cheia de correria, são pressões, exigências, expectativas, tantos compromissos. Parece que quanto mais o tempo passa, mais lotada fica a nossa agenda, né? Todos querem um pouquinho de nós, a família, os amigos, a igreja, as associações, e parece que nos acaba sobrando muito pouco tempo para nós desempenharmos ao chamado de Deus. Aquilo que verdadeiramente não simplesmente é importante, mas aquilo que é essencial para nossas vidas. Então se faz necessário nós reconhecermos quais são os verdadeiros valores, aonde está a nossa lista de prioridade, ou quem ou o que está em primeiro lugar nas nossas vidas. Então aqui no livro do profeta Ageu, esse profeta cheio de Deus, ele usado pelo Espírito Santo, ele vai proclamar ao povo, mostrar para o povo qual deve ser a prioridade na vida dos servos de Deus.
aqui na introdução, de Joel a Ageu passaram-se mais de 300 anos. Quem controlava o mundo militarmente e também por intermédio da política na época eram os persas, porque os assírios e os babilônicos, o seu império já havia passado. O pecado de Judá não era mais a idolatria, porque o povo de Deus passaram-se 70 anos no cativeiro babilônico. E diante de tantos milhares de deuses que havia na Babilônia, isso fez com que o povo de Israel fosse purificado da idolatria. O pecado agora, entre aqueles que voltaram do cativeiro babilônico e também aqueles que continuaram habitando em Jerusalém, era a indiferença, a mornidão, a frieza espiritual, o comodismo em relação à obra de Deus e à vontade do Pai. Aqui no primeiro ponto, o livro de Ageu, o contexto histórico, a vida pessoal, Zorobabel e a estrutura e mensagem. O contexto histórico, para nós entendermos bem o livro de Ageu, se faz necessário nós compreendermos um pouco sobre o livro de Esdras, onde nós iremos ver no capítulo 1 a proclamação do édito de Ciro para que os povos, cada um voltasse para a sua cidade, cada um voltasse para o seu reino, cada um voltasse a adorar o seu Deus. Sendo assim, havia uma profecia que Deus havia usado o profeta Isaías pelo menos 150 anos antes. A gente vai ver isso aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Olha como a palavra de Deus ela é linda e gloriosa. Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. Havia uma profecia acerca de Ciro. E Ciro, ele anunciou que os judeus poderiam retornar para a cidade de Jerusalém e reconstruir o templo. No capítulo 2, nós iremos ver, do livro de Esdras, um registro de todos aqueles que voltaram. Ali vai falar sobre os sacerdotes, sobre os levitas, sobre os descendentes servos de Salomão. Enfim, ali estava um registro daqueles que voltaram da Babilônia para habitar em Jerusalém, onde a maioria deles haviam nascido na Babilônia. É bem certo que muitos, até por conselho do próprio profeta Jeremias, construíram casas, construíram pomares, se edificaram, e por causa da segurança financeira que eles tiveram na Babilônia, mesmo sendo povo de Deus, não quiseram voltar para a sua terra. E aqui nós extraímos uma lição preciosa para as nossas vidas. Nós vivemos neste grande mundo, aqui trabalhamos, nos tornamos profissionais, adquirimos bênçãos materiais, mas essa terra não é o meu lugar, não é o teu lugar. O meu e o teu lugar é a Jerusalém celestial. Não se permita ser escravizado pelo lugar em que você está, porque em breve nós iremos voltar para o lugar de onde nós viemos. E que lugar é esse? É a presença gloriosa do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré.
No capítulo 3 de Esdras, a gente vai ver o início da construção. E aqui tem aproximadamente entre 15 e 20 anos antes do livro do profeta Ageu, onde o altar foi edificado, onde as pedras foram lançadas no fundamento. No capítulo 4, houve uma interrupção da obra. No capítulo 5, onde os profetas Ageu e Zacarias começam a anunciar que aquele povo precisava voltar a reconstruir o templo aonde a presença de Deus seria manifestada. Para entendermos ainda um pouco deste contexto histórico, a princípio, Ciro, ele foi o grande imperador, mas ele morreu. Ele reinou até o ano 530 a.C., onde veio falecer. E Cambises, também identificado na Bíblia como Artaxerxes, ele reinou no seu lugar. Ele veio a embargar a construção do templo. Mas depois dele, o Dario Estaspes, após a morte de Cambises, de Artaxerxes, ele assumiu o trono persa, reinando. E assim, ele compreendeu que havia uma carta deixada por Ciro, aonde o templo de Jerusalém poderia ser construído, ou por que não dizer reconstruído. Os invejosos vizinhos de Samaria, os inimigos de dentro, os inimigos de fora, levantaram-se e foram buscar o rei para querer que a obra continuasse embargada, destruísse a obra. Mas sabe o que aconteceu? O Deus da providência, o Deus do reino, o Deus das nossas vidas, ele abriu as portas e aquele rei fez com que não somente desse uma autorização para que o templo fosse reconstruído, mas para que também todo o material fosse concedido. Ei, é assim que Deus faz. Aleluia! Aqui no segundo tópico, a vida pessoal do profeta. O profeta Ageu foi o primeiro profeta a profetizar pós-exílio. Nós sabemos que existem alguns profetas que profetizaram antes do exílio assírio, da deportação da Síria, alguns que profetizaram antes do cativeiro babilônico, outros que profetizaram durante o cativeiro babilônico. Mas agora os 70 anos se passam, o povo de Israel, pelo menos 50 mil deles, voltam com Zorobabel. Nós sabemos que eles voltaram, assim como eles foram de 3 levadas, eles voltaram também em 3 levadas. Agora, Ageu se levanta juntamente com Zacarias como um profeta, um dos primeiros profetas a profetizar. É lógico que alguns estudiosos vão dizer que Ageu já morava em Jerusalém. Outros vão dizer, e eu acho essa sugestão muito forte, porque vai dizer que Ageu, ele foi com os cativos para a Babilônia, conviveu os 70 anos lá, e agora já era um ancião. Ele retorna com estes cativos, e o Espírito Santo de Deus lhe dá uma missão gloriosa, poderosa. Que coisa linda, meus amados irmãos. O tempo passou, mas na hora certa, no tempo de Deus, Ageu foi usado pelo Espírito Santo do Senhor com muita graça, com muita autoridade. Glória a Deus. Aqui o terceiro tópico vai falar sobre Zorobabel. Zorobabel era o governador ali de Judá. Josué era o sumo sacerdote. A gente vê o Espírito Santo de Deus falando aos líderes. Ei, líder, há uma palavra de Deus ao teu coração. Há uma palavra do Espírito Santo do Senhor para dizer para mim, para dizer para você. Olha, capítulo 1, versículo 14. De modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué,
filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, eles vieram a trabalhar na casa do Senhor. Olha no versículo 4 do capítulo 2. Ora, esforça-te, Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou o Senhor, eu sou convosco, diz o Senhor. No versículo 5, e esta aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. É o que o Espírito Santo fala para os líderes hoje. Ei, eu estou no vosso meio, eu estou convosco. Trabalha, te esforça, faz a tua parte, porque eu vou te usar poderosamente. Aleluia. Aqui no quarto ponto é a estrutura e a mensagem. Na realidade, a mensagem de Ageu é dividida em 4 partes. Primeiro, o primeiro oráculo de Ageu está no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, onde em uma assembleia pública, foi em uma ocasião da festa da lua nova. É interessante que o nome Ageu significa festivo, festa. Alguns acreditam que ele nasceu durante um período de festa. E é maravilhoso que aqui este pregador, vendo as ruas de Jerusalém lotadas diante das ruínas do templo, ele se levanta como um oráculo, como um profeta de Deus, como aquele que foi conduzido pelo Espírito Santo, e ele abre a sua boca para dizer uma palavra tão linda e tão gloriosa. Capítulo 1, versículo 7, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Em outras palavras, ei, observe o caminho que vocês têm andado. Observe o que vocês estão fazendo. Observem como vocês estão vivendo. Considerai os vossos caminhos. Vocês só estão caminhando de acordo com os vossos deleites, as vossas vontades, os vossos sonhos, os vossos projetos. Ei, mas a minha casa, o lugar da minha habitação vai continuar deserto? Meus amados irmãos, o templo representa o lugar da manifestação da glória de Deus. Parece que aquele povo não estava mais sentindo saudade das manifestações da glória de Deus. Sabe o que é pior? Aquele povo que nasceu na Babilônia, eles nunca tiveram uma experiência profunda com o Senhor. E é isso que Deus quer em nós. Ele quer habitar no nosso meio. Ele quer manifestar a sua glória outra vez. Então, aqui está Deus falando este povo. Ele não estava dizendo meu povo, mas este povo. O Senhor estava desgostoso com o seu povo. Meus queridos e amados rapazes e moças, hoje não é diferente. Poucos são aqueles e aquelas que agradam o coração do Pai. Agora, sabe o que é lindo no profeta Ageu e naquele povo? É que eles ouviram a palavra. E logo que eles ouviram a palavra, 23 dias depois, eles começaram a executar. Quantas vezes nós ouvimos tanto a palavra e não colocamos em prática? Mas este povo dos dias de Ageu, eles ouviram a palavra. E era como se Ageu estivesse dizendo: ei, peguem as vossas ferramentas, subam no monte, cortem a madeira, edifiquem a casa do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aquele povo ouviu a palavra. E a palavra que eles ouviram os moveu, os conduziu a realizar a gloriosa e poderosa obra do Papai Celestial. O segundo oráculo veio quase 3 semanas depois. Era o 7º mês, na festa dos tabernáculos. Eu gostava de pregar em festa. Aleluia! E ali, mais uma vez, diante das ruínas do templo, ele proclamou a segunda mensagem. O projeto estava em andamento. As paredes estavam sendo visíveis. Mas aí tinha um grupo de gente lá, pessimista, desanimada, e começou a dizer:
Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como as vedes agora, não é esta como nada aos vossos olhos comparada com aquela? Sabe o que nós aprendemos? Eles estavam comparando o templo do tempo de Ageu com o templo de Salomão. Eles estavam olhando para trás. A palavra de Deus ao meu e ao teu coração: ei, para de olhar para trás. Eu tenho algo melhor aqui no presente. Eu tenho algo melhor no teu futuro. Sabe por quê? A glória da segunda casa será maior do que o da primeira. Sabe quem é a glória da segunda casa? A glória manifestada no templo de Salomão era representada pela nuvem, que era a Shekinah, por um pilar ou coluna de fogo. Mas a glória da segunda casa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aqui no segundo ponto, responsabilidades e obrigações. A culpa do povo. Ageu inicia a mensagem com a fórmula profética, com a autoridade divina. Meu irmão, não dá para pregar se não for com a autoridade de Deus. O povo estava usando aqui a desculpa, como a obra tinha sido embargada por Cambises, Artaxerxes. Eles se acomodaram. Nós não podemos nos acomodarmos. Como diz aqui o segundo ponto, começou a haver uma inversão de valores. Cada um começou a olhar somente para o que é seu. Totalmente o contrário de Davi. Davi disse: eu moro numa casa boa, numa tenda boa, eu tenho do bom e do melhor. O meu Deus não pode habitar numa tenda como essa. A gente precisa fazer um templo, um lugar, com tudo que for do melhor, para que Deus venha manifestar a sua glória. Que cada um de nós possamos valorizar o reino de Deus, a vontade de Deus, a obra do Senhor, entregando o melhor que nós temos, não somente no nosso bolso, mas também o melhor do nosso talento, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso pensamento, o melhor das nossas vidas. A exortação divina, crise econômica. Ei, 15, 16, 17, 18 anos. Sabe o que estava acontecendo? O Senhor estava retendo as chuvas. A terra não estava produzindo mantimento suficiente. Eles estavam trabalhando tanto e nada estava acontecendo. Olha o que diz o versículo 10 no capítulo 1. Por isto retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Só Ageu e Zacarias teve essa percepção espiritual. Não está chovendo, a terra não está produzindo. O que está acontecendo? Eu particularmente acredito que Ageu começou a orar. Ageu começou a buscar a Deus. Sabe o que acontece, meu irmão? Deus se revela. Deus fala, Deus mostra a inversão de valores. Quantas vezes estamos tão preocupados com nós mesmos, com os nossos desejos, com o nosso querer. É bom se preocupar com o noivado, com o namoro, com o futuro casamento, com a compra da moto, do carro, da casa. Mas, meus irmãos, Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Sabe por quê? Porque se eu e você buscarmos ao Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Aleluia! Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Eu vou dizer para tu. Capítulo 2, versículo 19. Há ainda semente no celeiro? Até agora a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Aqui era o momento da quarta mensagem do profeta. A quarta mensagem foi pregada aproximadamente em dezembro. Aleluia! A quarta mensagem foi pregada em dezembro. Era o meio
da colheita. E sabe o que aconteceu? O profeta começa a falar: há ainda sementes no celeiro? Vocês armazenaram um pouco de semente? Pois as sementes que estão armazenadas, eu abençoarei. Sabe o que Deus está dizendo? A semente da videira vai brotar. A semente da figueira vai brotar. A semente da romeira vai brotar. A semente da oliveira que produz azeite, que produz unção, vai brotar. A semente da videira que produz o vinho, que produz a alegria, vai brotar. A partir de agora, o que não estava dando certo começará a dar certo na tua vida, porque você começou a dedicar a sua vida para a obra de Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você não vai precisar correr atrás de bênção, mas estas bênçãos seguirão aos que creem. Aleluia. Meus amados irmãos, a lição de Ageu tem muito a ensinar-nos. Não devemos encarar a nossa responsabilidade e compromisso como fardos pesados, mas recebê-los como algo sublime. É honra e privilégio fazer parte do projeto e dos planos divinos, mesmo em situação adversa. Assim somos encorajados por Jesus a atuar na seara do Mestre, a fim de que a nossa luz brilhe diante dos homens e Deus seja glorificado. A glória da segunda casa, não se esqueça, a glória da segunda casa é Cristo. Houve o tabernáculo no tempo de Moisés, houve o templo de Salomão, todo de ouro por dentro e por fora. Houve aqui o segundo templo, podemos dizer aqui, um templo humilde, como diz o pastor Abílio Santana, um barracão, que depois foi reformado por Herodes, onde ele começou ali no período interbíblico e terminou no ano 46. Mas a glória da segunda casa, que é Cristo, nós vemos todas essas habitações de Deus, tabernáculo, templo de Salomão, o templo reconstruído no tempo de Ageu, reformado por Herodes. Mas hoje a habitação de Deus é você, sou eu, que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se esta lição abençoou a tua vida, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Que Deus em Cristo te continue manifestando as bênçãos dele na tua vida. E não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.